Oi, gente, mais um dia estamos falando aqui no Evangelho de Mateus sobre as testemunhas do martírio, as palavras que envolveram as falsas testemunhas, as verdadeiras testemunhas, a negação, o medo, a angústia, o desespero, o medo de perder o posto, um monte de coisa assim no entorno do martírio de Cristo. E eu resolvi dar um título a essa sessão de pequenas mensagens, testemunhas do martírio. Agora nós estamos então no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximaram-se dele uma criada, e lhe disse: também tu estavas com ele, porque és galileu. Ele, porém, negou, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi visto por uma criada, a qual disse que ali estava. Esse também estava com o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, com testemunho: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram: verdadeiramente és também um deles, porque do modo como tu falas como um Nazareno, ou como um galileu. E logo depois também começou ele a praguejar Pedro e a jurar: não conheço esse homem. Vocês já pensaram? Olha que drama. Jesus estava ali naquele pátio grande ali, e Pedro estava ali fora, e chegou alguém e disse: você é deles. O modo, né? Como a gente conhece, por exemplo, um nordestino, como a gente conhece um sulista. Eu, por exemplo, como observo muito, eu sei muito bem pelo aspecto físico, um tipo do Rio Grande do Sul, do Norte e Nordeste, ou como lá de Minas, e como eu observo essas conformações anatômicas, eu percebo claramente, basicamente por aquilo, mas sobretudo pelo sotaque. Olha que alguém diz: você é deles porque o seu sotaque não nega. Como diz aquela música brasileira: o seu cabelo não nega, morena. Quer dizer, o jeito nosso de ser brasileiro. Então Pedro estava aqui agora nesta situação e negou, testemunhou contra o seu amigo. Olha como o martírio de Cristo não era somente uma coisa física, envolvia situações emocionais de Pedro e situações emocionais de Cristo, e que olhou para Pedro. Diz o livro de Lucas que ele olhou e Pedro chorou quando viu o olhar de Jesus. Então envolvia um monte de coisas emocionais, de negação, de traição, de medo, de angústia, política, religião, templo, Messias, história, tudo enrolado naquela pessoa. Então Pedro disse: eu não conheço esse homem. E olha o que o texto diz, Mateus: ele praguejava. Sabe o que é praguejar? Falar palavrão. Eu não conheço esse aí. Vocês já pensaram como o martírio de Cristo envolvia não só o aspecto físico? Vocês já pensaram que ele já passou por causa de Pedro, e por causa do Cícero, e por causa de você? Como às vezes as nossas palavras negam Jesus, e mais triste ainda, os nossos atos negam e entristecem o coração do Mestre. Às vezes damos não só um testemunho, mas um péssimo testemunho. Como alguém diz, um tristemunho. Então Pedro deu um testemunho terrível a respeito de Jesus. Então o martírio está envolto com esta sombra de engano, de mentira, de traição, de insegurança, de medo. E Jesus olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente. Olha, que a gente possa pensar sobre isso. Em que, na verdade, os nossos atos, palavras, ações e reações promovem um testemunho do Evangelho e não um testemunho de Cristo. Deus te abençoe. Amanhã eu te vejo com mais uma pequena mensagem: testemunhas do martírio. Boa, né? Amanhã a gente se vê. Um abraço.